Então vou falar agora sobre o alto clamor, nesse contexto todo que já foi descrito aqui. Então o povo de Deus caminha, para uma experiência de proclamação acima do normal. Mas antes disso eu vou contar uma história para você. Numa casa muito parecida com esta daqui, era onde eu morava com a minha família em 1971. Meu pai tinha prosperado e conseguiu fazer uma casa com telhado de barro e cimento, já que todas as casas naquela região eram com palha em cima e só o chão batido embaixo. Meu pai tinha um trator também e tinha um automóvel, um Fusca. Então ele era considerado um homem próspero naquela região. Nós estávamos lá no oeste de Goiás, perto da cidade de Iporá. 36 quilômetros era a distância das nossas fazendas até a cidade de Iporá, onde não havia igreja adventista. A igreja mais próxima estava um pouco mais de 100 quilômetros, na cidade de São Luís, de Montes Belos. Bem, irmãos, então, em 1971, chegou aqui um homem montado a cavalo. E ele falou com meu pai, e apresentou 2 livros, Vida de Jesus e Focalizando Nossa Época. Um livro de profecias. Meu pai gostou dos livros, eram bem ilustrados, bonitos, e ele comprou. E daí o homem foi e vendeu numa casa seguinte, que era do meu tio, Antônio Dornelles. O homem passou a noite em casa. Meu pai, no final do dia, falou, mas você vai voltar para a cidade, é muito longe. E tem feras, tem onças por aí, É perigoso, você dorme aqui, amanhã você vai. E aí o homem ficou. E minha mãe se lembra até hoje, do rito, da estada dele na nossa casa. Porque meu pai disse, minha esposa vai fazer janta para você. Aí falou, mas senhora, eu não como assim de tudo que as pessoas comem, A minha mãe disse, mas como assim, o que você come então? Ele disse, eu como, assim, sem carne de porco, sabe? E a comida assim, não feita com a banha. Ela falou, não, mas aqui só faz comida com a banha do porco. Porque lá nas fazendas, irmãos, era assim, nós dependíamos da cidade só para comprar sal. A minha avó tinha remédio para tudo, até pedra nos rins ela conseguia extrair com chás dela. O que ela não resolvia com as coisas aí, ela benzia e curava. Tinha as parteiras. Só meu irmão mais novo nasceu na cidade, de 6 filhos da minha mãe. Tinha as parteiras. As mulheres colhiam algodão, fiavam, tingiam e teciam. Minha mãe tem peça do enxoval dela de casamento até hoje. Mais de 50 anos, quase 60 anos. Bem, então, só comprava sal e alguns tipos de tecido, algum tipo de remédio para o gado, mas ali se fazia de tudo. Então o comportor chegou lá e ele disse, mas eu não como qualquer comida, E a mãe disse, então não tem como fazer comida para o senhor, porque o senhor não come com a banha do porco, aqui só tem banha de porco. Ele disse, não, eu trago um vidrinho de óleo. Aí ele foi lá no cavalo e trouxe o vidrinho de óleo, E disse, a senhora pode fazer o arroz para mim aqui, mas o feijão já está com a banha do porco. Não, eu como sem o feijão. Aí minha mãe fritou uns ovos ali, fez umas saladas, E o homem jantou. Irmãos, a minha mãe se lembra, desse homem até hoje, sabe a fala dele, o jeito dele. E ele ficou hospedado na nossa casa. E eu fiquei lendo os livros, 5 anos de idade. Às vezes lia de cabeça para baixo, cabeça para cima, Porque a gente lia só as imagens, As imagens de Daniel, do Apocalipse, a imagem da volta de Jesus, Meu tio começou a guardar o sábado só com a leitura do livro Vida de Jesus. Dali a 3 anos, aí nós estávamos morando na cidade de Iporá. E chegou um evangelista ali, para fazer uma série de conferências. E a família de Antônio Dornelles foi a primeira família batizada naquela região. Desses 4 livros, a nossa família hoje soma mais de 100 pessoas adventistas do 7º dia. Então, que o comportor chegasse até a cidade de Iporá, já era um milagre. Mas ele entrar pelas fazendas, só dirigido pelo Espírito Santo. E ele chegou aí, e plantou esta semente. Irmãos, a mensagem profética é poderosa, é cativante, é persuasiva. E ela conquista, e arrebata a mente e o coração. Eu vou falar então do alto clamor. É a pregação da mensagem profética. Por livros, revistas, pelo rádio, pela TV, pela internet, classes bíblicas, estudos bíblicos, série de conferências, o que mais o povo de Deus fizer. Esse tema está baseado em 2 textos, Mateus 25,
Tardando o noivo, foram tomadas de sono, as 10 virgens, né? Dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Você conhece bem a passagem. Apocalipse 18, segundo texto. E vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, convite de toda espécie de espírito imundo, porque a todas as nações têm dado beber do vinho da sua prostituição. Então esses são os dois textos, né, que embasam biblicamente esse conceito, né, do alto clamor na teologia, na experiência, na vivência adventista. Então vamos observar o texto. Veja, ele vê outro anjo. Outro por quê? Porque antes desse, né, tem 4 anjos, aqui em Apocalipse 14. Melhor, tem 3 anjos, né? Nós já estudamos sobre eles. Então, 3 anjos, esses são seguidos de um 4º anjo, um outro anjo. Esse texto, ou esses dois, né, estão num conjunto de textos no Apocalipse. A gente tem de considerá-los juntos. Então, aqui tem Apocalipse 12, com o dragão, a mulher, a perseguição do dragão, né, depois a besta, a imagem da besta, e então os 3 anjos. E a menção aos 144 mil. Todo esse conjunto está aberto, né, é introduzido por esta visão aqui, em Apocalipse 11, 19. Qual que é a amarração de tudo isso, né? É que a visão diz assim: abriu-se o santuário e foi vista a arca da aliança, né? Dentro da qual estão o quê? As 2 tábuas, os 10 mandamentos. Então, as ações do dragão, né, são para quebrar os mandamentos, da besta igualmente, da imagem da besta igualmente. Então tem falso testemunho, tem perseguição, tem martírio, né? Tem assassinato nas ações do dragão, da besta, da imagem da besta. Por outro lado, o povo de Deus, né, guarda os mandamentos. Ó. O remanescente tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Aqueles que não têm a marca da besta, né, são perseguidos pela imagem exatamente porque eles guardam os mandamentos, por isso não tem a marca. E depois Apocalipse 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Então essas visões lidam com um grande conflito. E esse conflito está centrado, né, na lei de Deus. Observem que o dragão persegue a mulher por 1260 anos. É a mesma mensagem dada em Apocalipse 13, né, quando diz que a besta persegue os santos por 42 meses. Então o dragão e a besta são símbolos paralelos. Por causa deste período, né, de 1260 anos, que termina em 1798, né, por causa desse período de perseguição, então Deus suscita o movimento, né, representado pelos 3 anjos, para restaurar a verdade que foi pisada por terra durante 1260 anos. Então, o trabalho dos 3 anjos é a reação do céu ao período de perseguição de 1260 anos. Então o céu reage, né, suscitando um movimento profético para restaurar a obediência à lei de Deus, o sábado, a verdade bíblica, e para restaurar o culto ao Deus Criador. Então em 1844, né, começa o cumprimento da pregação das 3 mensagens angélicas, como uma reação, né, do céu a esse período de perseguição. Agora veja, por outro lado, né, a ira do dragão contra o remanescente que guarda os mandamentos é o mesmo movimento, né, da imagem da besta em perseguir aqueles que não têm a marca. Porque quem não tem a marca é exatamente o grupo que guarda os mandamentos de Deus. Então, de certa forma, podemos dizer que o capítulo 13, né, é um desdobramento dos 2 períodos principais, ou últimos, né, de Apocalipse 12. Dos 1260 anos e depois o tempo do fim com a perseguição do dragão. É como se Apocalipse 12 quisesse dizer: olha, esse trabalho do dragão, né, contra a mulher é o trabalho da besta, né, o mesmo chifre pequeno contra os santos. E essa perseguição do dragão contra o remanescente se faz através, né, desse instrumento que é a imagem da besta, que quer controlar a economia, o mercado, né, e perseguir aqueles que não têm a marca. Agora observe, irmãos, assim como tem a reação do céu com os 3 anjos, uma reação ao trabalho de Satanás nos 1260 anos, a reação do céu a esse período de perseguição no tempo do fim é
o envio, né, do outro anjo lá na frente. Então, o céu reage, né, a esta perseguição que vem com o decreto dominical, o decreto de morte, com o batismo do Espírito Santo, que qualifica, né, o povo de Deus para o autoclamor. Então, esse outro anjo representa o mesmo movimento, né, a mesma comunidade já representada pelos 3 anjos em Apocalipse 14. Mas há uma diferença, porque o texto diz, né, que esse anjo tem grande, o quê? Autoridade. Ele representa o mesmo movimento, as mesmas pessoas, mas num contexto, né, em que esse grupo é empoderado pelo Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 18. Né? Muito bem, então esta é uma conexão dos textos, né, aqui em Apocalipse 14, 18, né, a partir destas visões, dos capítulos 12 e 13. Preparando, né, orientando, direcionando nosso pensamento para compreender a questão do autoclamor. Irmãos queridos, que conflito é este, né, que se desenvolve aqui, olha, em Apocalipse 12, 17, né, 13, 15 e 17, Apocalipse 18, então Ellen White comenta e diz que é o último conflito, né, na Terra. É a fase final do grande conflito cósmico. Então ela afirma assim, desde o início do conflito no céu, o intento de Satanás é subverter a lei de Deus. É verdade, ele tem uma inveja de Cristo, mas todo o movimento dele, né, contra o fundamento do governo de Deus, que é a sua lei. Ela é transcrita para nós nos 10 mandamentos. Né? E então ela diz assim, o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. É por isso que esse conjunto de visões, né, é aberto com esta visão aqui do santuário, em que o santuário é aberto para se contemplar a arca que tem os 10 mandamentos. Então, de um lado, né, está o grupo do dragão, a besta e a imagem da besta, que quebra os mandamentos. Do outro lado está o povo de Deus, que guarda esses mandamentos. Então, todo o conflito cósmico, né, é decidido neste contexto em que o mundo pronuncia ou promulga uma lei, né, contra a lei de Deus, mas a lei de Deus é vindicada na terra por uma comunidade, né, fiel a Deus, comprometida com esta lei. E guarda esta lei porque está debaixo da graça de Cristo. Muito bem, agora vejam um dado interessante aqui nos textos, né, que Apocalipse 14, então tem 3 anjos, como nós já dissemos. E aí o texto diz assim, que o primeiro, né, voando pelo meio do céu, diz em grande voz, e aí tem uma expressão grega ali, né, phone megale, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Aí vem o segundo, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Qual a diferença, né, da fala deste segundo para o primeiro? O primeiro fala em grande voz, mas o segundo não é em grande voz. E aí vem o terceiro, né? Seguiu-se a esse um outro, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, vocês perceberam que a primeira mensagem é dada em grande voz, igualmente a terceira, mas não a segunda. A segunda é como se fosse uma mensagem dada assim, meio timidamente, de forma meio hesitante, né? Então o primeiro anjo representa o povo de Deus convicto, né? Com uma mensagem clara, persuasiva, acerca do juízo, 1844, né? E acerca da obediência à lei de Deus. Esses 2 princípios estão muito claros para o Adventismo. E nós os ensinamos, né, de forma clara, em alto e bom som. A ponto de sermos conhecidos como o povo do juízo, o povo da salvação pelas obras, erroneamente, né? E o povo do sábado. Porque isso está dado em grande voz. Mas a mensagem da queda de Babilônia, né, nós temos pronunciado, né, de forma tímida e hesitante. Então por isso o anjo diz, caiu a grande Babilônia. A terceira mensagem, igualmente, né, se alguém adora a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Esta é dada em grande voz. O contraste entre sábado e domingo, né, selo de Deus e a marca da besta, também está muito claro.
E as pessoas nos reconhecem por isto. Ah, é o povo que guarda o sábado e diz que vai ter a lei dominical. Porque isso está dado em grande voz. Qual é a mensagem do quarto anjo? O que ele diz? Ele dá a mesma mensagem do segundo. Caiu, o quê? A grande Babilônia. É a mesma fala. Mas qual é a diferença? Exclamou com poderosa voz. E esse anjo tem grande autoridade. Veja, irmãos, agora o povo de Deus é representado, né, aqui na figura desse anjo. Primeiro diz que ele tem grande autoridade. O poder de Deus está sobre o seu povo aí. E esse povo agora não dá a segunda mensagem de forma tímida e hesitante, mas em alto e bom som. Na verdade, poderosa voz é mais do que em grande voz. Para você ter uma ideia, né, então o adjetivo esquira ali, que qualifica foné, a voz, né, é utilizado, por exemplo, no Apocalipse para descrever o anjo, né, em Apocalipse 10, aquele anjo que é o próprio Jesus. Então diz que ele é um anjo poderoso. Né? Então o povo de Deus, no contexto desse quarto anjo, né, é investido do poder de Deus, da autoridade divina. Então o povo de Deus, com grande autoridade, sem hesitação, com intrepidez, né, vai proclamar a queda de Babilônia. E aí o que vai acontecer com a Babilônia? Ela vai cair. Muito bem, então, esta é a progressão, né, do povo de Deus, como representado em Apocalipse 14, e esse mesmo povo representado em Apocalipse 18. Portanto, esta visão, né, nos coloca diante da experiência do povo de Deus sobre o batismo do Espírito Santo, como os apóstolos no Pentecostes, que pregaram sem hesitação. Incumbidos por Deus, eles fizeram a obra deles e deixaram as consequências com Deus. Pois não, você tinha levantado a mão. Seria o Apocalipse 18, o momento onde os demônios, Satanás estariam em ação, Deus derramaria algo extra? Bom, vejam que na palestra anterior, né, nós mostramos aqui que os três anjos de Apocalipse 14, né, tem uma obra que é falsificada pelos três demônios. Então, desde o início das três mensagens angélicas, já existe uma obra de contrafação. E se ela segue, né, e aí a obra dos três anjos também chega a um auge, né, um clímax, um batismo do Espírito Santo, o outro grupo também terá uma espécie de clímax, quando os reis da terra se juntam com eles. E aí torna o conflito mais acirrado. Muito bem, então, dizendo em grande voz, e apenas dizendo, né, chama a nossa atenção para o papel do povo de Deus no contexto de Apocalipse 18. O povo de Deus tem de cumprir a sua missão. E tem de desmascarar a Babilônia. Então os três anjos podem ser vistos assim. Eles estão rodeando a terra. Eles estão proclamando as suas mensagens. Mas a terra permanece no seu movimento. Mas quando o outro anjo chega, né, então a terra é iluminada, ela é sacudida, né? Um movimento, né, forte vai acontecer e todos os seres humanos perceberão o fenômeno, né, quando ele tomar lugar. Pois bem, vamos ver o que Ellen White fala sobre isso. Né? Nós estamos hoje tratando com o espírito de profecia, é a expressão que nós utilizamos, né, para o ministério profético dela. Aqui estão os livros, tem livros da história dela também. O que Ellen White explica para nós sobre o autoclamor, Apocalipse 18, né? E como ela pode contribuir para ampliar a nossa visão, ou consolidar aquilo que nós já vimos. Né? Então a história da redenção, ela diz assim, a obra desse anjo vem unir-se à grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar este volume de um alto clamor. Então, é como ela está dizendo, a mensagem dos três anjos, né, cresce, se avoluma, e quando ela se avoluma, então, esse outro anjo se manifesta. Como se fosse, então, o batismo do Espírito, né, para dar poder a esse movimento que cresceu, enquanto ele se desenvolve. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. E prediz-se com isto uma obra de extensão, o quê? Mundial, extraordinário poder. Observe, irmãos, que ela utiliza a expressão mensagem do terceiro anjo,
em referência às 3 mensagens angélicas. Isso se consolidou na literatura dela. Então ela não fala só do terceiro, ela está falando das 3 mensagens. Não é? Enquanto o povo de Deus, né, pronunciou, proclamou, testemunhou durante o século XIX, né, basicamente no território americano, uma parte da Europa, e depois início do século XX, então vai para a Austrália, Oceania, né, América do Sul, e depois África, né, e por fim chega até parte do Oriente, quando o povo de Deus é representado pela figura do 4º anjo, né, então esse anjo ilumina a terra com a sua glória. Todo o planeta é impactado com a sua mensagem. E por isso ela diz que ele representa uma obra de extensão mundial. Irmãos queridos, em todos os continentes, nas ilhas do mar, né, nos lugares mais inóspitos, mais extremos da terra, a mensagem vai chegar, né, no contexto do batismo do Espírito Santo. Porque o povo de Deus é revestido de grande autoridade. E a sua voz, né, será ouvida em todos os rincões desse planeta. Ela diz também, assim será proclamada a mensagem dos 3 anjos. Os pecados de Babilônia serão o quê? Revelados. Porque o anjo diz, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Né? Covil de toda espécie de espírito imundo e ave detestável. Os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, acabamos de falar delas, né? Os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Então aqui, irmãos, há um detalhe a mais, né, em relação aos 3 anjos de Apocalipse 14. Porque o povo de Deus prega a mensagem profética, a verdade presente, de uma forma que ela desmascara a Babilônia, desnuda a Babilônia, desacredita a Babilônia e, portanto, vai provocar a sua derrocada. Os 3 anjos, né, conforme vem nesse movimento aqui representado, né, eles não provocam a queda de Babilônia. Mas o 4º anjo, que tem grande autoridade, e sacode a terra, né, com a sua presença, então esse vai provocar, né, a derrocada de Babilônia, porque ela será desmascarada. É muito delicado falar desse assunto, porque nós estamos num tempo em que as pessoas estão começando a falar de discriminação religiosa, discurso do ódio, né? De desfazer as distinções entre bem e mal, né? Fim da intolerância em todos os sentidos, mas o mundo caminha para a intolerância radical. Né? Mas Deus está dizendo que o seu povo tem uma missão de proclamar a verdade, né? E a verdade de forma que ela desmascare toda a mentira. E o povo de Deus tem de fazer esse trabalho e deixar os resultados, né, com o Senhor, para a conversão das pessoas. Pois bem, agora vamos falar da experiência de Ellen White, né, e da experiência dos adventistas em 1844. E daí nós temos uma exemplificação para o alto clamor. E esses textos aqui me chamam muito a atenção. Veja, História da Redenção 369. Entre a primavera de 1844 e o outono, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O que ela quis dizer com isso, irmãos, é que os mileritas tinham estabelecido, né, a volta de Jesus para 1843. Eles tinham estudado exaustivamente, pregaram durante anos, né, e muita gente se converteu ao movimento e começou a esperar Jesus voltar. Mas Jesus não veio em 1843. E daí então eles reestudaram o assunto, né, detalhe por detalhe, foram exaustivos no estudo, e aí chegaram à conclusão de que a data correta não era 43, era 1844. Especificamente 22 de outubro de 1844. E aí os pregadores mileritas, né, no início do ano de 1844, começaram a espalhar, né, esse novo estudo, essa nova compreensão. E aquilo juntou o povo, né, de uma forma que as pessoas se tornaram convictas de que agora sim eles caminhavam para encontrar Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Então, por isso ela fala, ergueu-se o clamor. É como no caso das virgens, né? Elas esperavam o noivo aparecer, mas ele não apareceu, ele tardou, ele demorou, né? E elas dormiram. Então, de repente, ele se manifestou, né? Surpreendentemente. E aí veio o anúncio, né? Aí veio o esposo. E elas então despertaram.
Então, quando os pregadores mileritas ensinaram a nova data, né, com os cálculos que eles tinham feito, aí o povo se ergueu de novo na fé, na esperança viva, né, de ver Jesus vindo em glória e majestade. Então, o movimento milerita da primavera, né, até o outono de 44 foi um movimento intenso. A primavera aqui, no hemisfério norte, né, começa no dia 23 de março. Então, do mês de março até o mês de outubro foi um movimento intenso por parte do movimento milerita. E olha, em toda a parte, o clamor foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Irmãos, num movimento assim, sistemático, né? De cidade em cidade, de vila em vila, de família em família, né? Os mileritas foram despertados. Ela diz, uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar uma experiência viva, uma vívida experiência com Deus. Então, eu percebo aqui, né, nesse texto, 1 Escritos 2:3-8, que assim como o clamor da meia-noite, né, de março de 44 até outubro, não foi só um trabalho do povo de Deus para o mundo. Foi um trabalho, né, que reavivou as igrejas, que despertou o povo do advento, que levou os adventistas a uma experiência, né, viva com Deus. E nós podemos dizer que se Jesus tivesse vindo, irmãos, em 22 de outubro de 1844, ele teria encontrado uma igreja preparada. Porque ela diz que o alto clamor fez uma poderosa obra e levou o povo de Deus a uma experiência viva com Deus. Então, o alto clamor, no tempo do fim, sob o batismo do Espírito Santo, a partir desse quadro, né, concluímos também que ele não será apenas um movimento de proclamação para o mundo. Não, é um movimento, né, dentro da igreja, que vai despertar todas as pessoas, que vai sacudir, né, a comunidade do povo de Deus. E aqueles que estão dormindo vão ser despertados. Aqueles que estão sonolentos, né, vão ser acordados. Aqueles que estão hesitantes, né, vão ser levados a tomar uma decisão. Porque o alto clamor vai provocar uma sacudidura no mundo, mas também dentro da própria igreja. Então o clamor foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo de Deus ficasse completamente o quê? Desperto. Como as 10 virgens. E aí é verdade que, assim como as 10 virgens, tem 5 que não têm azeite. E elas dependem agora das outras. Não é? Mas as outras dizem, não, só temos para nós, né? Porque isso é intransferível. Então, entre o povo de Deus que é despertado, né, um grupo desperta para sair. É a sacudidura. Mas um grupo desperta, né, para estabelecer novas prioridades. Para estabelecer uma relação viva com Deus. E entrar no movimento, né, do povo de Deus, nesse contexto que está diante de nós. Muito bem, irmãos, estas são questões assim, muito importantes na história adventista. E elas projetam luz sobre o futuro do adventismo. A experiência de 1844 vai se repetir lá na frente. Então, nesse contexto, eu vou trazer para vocês aqui a primeira visão de Ellen White, né, e nós extraímos dela um conceito, uma ideia muito importante para nós. Então, passado 22 de outubro, o desapontamento, ela teve a primeira visão. E ela disse que ouviu uma voz, né, para olhar para o povo do advento. E ela não pôde achar, porque parecia que o povo tinha se dispersado, né, depois do desapontamento. Então a voz disse, olha um pouco mais para cima. E com isto olhei para o alto e vi um caminho. E o povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade. No final do caminho. E tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho. A qual o anjo me disse ser o que mesmo? O clamor da meia-noite. E essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés. Bem, então, irmãos e irmãs, amigos, esta experiência do povo de Deus, né, de anunciar a volta de Jesus para dali alguns meses, algumas semanas, né, alguns dias, aquele fervor, não é, de toda a comunidade, aquela experiência, então, caracteriza
o movimento adventista do sétimo dia. E ela está dizendo, né, que esta história, essa experiência clareia o caminho do povo de Deus até a entrada na Cidade Santa. Enquanto o povo de Deus caminhar por esse caminho claro, caminha em segurança. Porque esta experiência proporciona luz. Mas se as pessoas duvidam da luz, né, e virtualmente desacreditam, elas ficam confusas no caminho e erram o caminho. Então o que ela está dizendo é que a mensagem profética, né, da segunda vinda de Cristo é a luz que ilumina o caminho do povo de Deus. Se o povo de Deus perder esta luz, né, terá perdido tudo. Pode continuar falando do Evangelho, fala da graça, fala de muitas coisas, da ressurreição, mas sem a mensagem profética não tem mais luz. Porque a luz do clamor ilumina todo o caminho do povo de Deus até a chegada à cidade. É isso, irmãos, que o George Knight, né, escreveu no livro A Visão Apocalíptica. É a característica, é a distinção. É, na verdade, o sopro de vida dentro do povo de Deus. Porque a mensagem profética nos últimos dias se volta para um ponto específico, né? É preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. E esse povo, né, tem esta missão. Não pode perdê-la de vista. Né? Caminha em segurança enquanto vai por essa luz. E daí ela acrescenta assim, olha, Testemunhos, volume 5, 252. O poder que impulsionou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. De cidade em cidade, de vila em vila. Então, o poder que impulsionou os adventistas naquele ano, né, vai se manifestar de novo. Num fervor, numa convicção, né? Num coração persuadido, inteiramente entregue, sabe, ao trabalho de Deus. Ela diz, vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. E aí, irmãos, se os mileritas saíram, né, no poder do Espírito, sabe? Intrépidos, persuadidos, né, convictos, e deram tudo o que tinham por aquele movimento. Então ela está dizendo, força muito maior vai se manifestar no alto clamor no fim. Então você e eu aguardamos, né, esse momento de glória. Ela diz mais, a terceira mensagem angélica deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. E aí vem outros textos em que ela vai descrevendo, né? A verdade há de triunfar gloriosamente sobre toda mentira, sobre todo erro, sobre toda apostasia, sobre toda heresia, né? Porque o povo de Deus vai pregar a verdade em alto e bom som, para desmascarar toda mentira. Muito bem, irmãos, eu gostaria de terminar com esse texto aqui, em que ela fala sobre os últimos eventos, já no contexto das pragas. Então ela fala de densas nuvens, né, pesadas que se acumulam. É o contexto da quinta praga da escuridão. E ela diz, mas há um espaço de glória indescritível de onde vem a voz de Deus, que fala com o remanescente, como som de muitas águas, a qual faz estremecer os céus e a terra. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, declarou o concerto eterno com seu povo. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Então, há um alto clamor, né, antes das pragas, que adverte o mundo, prepara a igreja, e depois há um clamor de vitória. O povo de Deus será vencedor, no alto clamor, durante o contexto das pragas, e por fim vai pronunciar um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Irmãos queridos, o poder de Deus vai se manifestar na sua igreja, que é revestida da autoridade divina. E é por essa autoridade divina que o povo de Deus é vencedor. Você e eu estamos envolvidos nesse movimento, aguardamos, né, com expectativa a manifestação do Senhor em glória e majestade. Em 1891, Ellen White entendia que o decreto dominical estava para sair e Jesus estava às portas. E naquele ano, irmãos, ela pediu à igreja para fazer uma distribuição massiva do Grande Conflito, que era o 4º volume da série.
Os acontecimentos foram freados por Deus, porque a igreja não era um movimento global ainda. Mas ficou claro que, para ela, o livro Grande Conflito era o livro para preparar o mundo para a segunda vida. E agora, nós estamos envolvidos, num grande movimento, que é para crescer e se tornar um movimento mundial da igreja, de distribuição desse livro. Nós já temos falado e pregado e ouvido testemunhos, e o povo de Deus avança para distribuir esta mensagem. Juntamente com estudos bíblicos, a pregação pela TV, o movimento da igreja, Mas esse livro tem uma interpretação que abre, os olhos das pessoas, e elas podem compreender o que é a Babilônia. E a Babilônia, então, é desmascarada para preparar o mundo para a volta de Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, é muito significativo o movimento do povo de Deus nesse contexto em que nós estamos. Porque agora a Igreja de Deus é um movimento mundial. E ela tem condições de fazer uma obra de extensão mundial. E preparar o mundo para os últimos eventos. Que Deus te abençoe e Deus te ilumine para que você, ao participar desse grande movimento, possa também ser instrumento do poder de Deus, no batismo do Espírito. E com grande autoridade, esta igreja possa cumprir a sua missão. Pela graça de Jesus. Amém.